clássica pode dar ali suas 6, 7 aulas seguidas ali, porque é uma coisa que não exerce tanto do corpo dele. Porque eu, por exemplo, dou 4 aulas em um dia. É muito cansativo. É até aqui agora que eu pergunto uma outra dúvida. Você citou muito bem. Porque você falando realmente, por exemplo, street, balé, dá para dar várias aulas. Quando eu comecei a conhecer o Fit Dance, surgiu uma coisa que falaram. Não é minha, mas que teve uma briga na época. Falaram assim, Fit Dance é uma atividade não é aeróbica. Atividade física. Uma atividade física. Ela é feita para queimar calorias e ela usa a dança. Mas o foco dela não é ser uma aula de dança. Né? Ela usa da dança para criar uma atividade onde tem perda calórica, que me falaram no começo. Então, estou dizendo aqui. Eu vou falar, então aproveite que você está aqui. Sim, explica essa questão. É dança, não é dança? Fit Dance é dança. Tanto que o nome fit, a questão que as pessoas confundem é justamente pelo nome fit, que elas remetem a fitness. Sim. Só que o fit em inglês tem vários outros significados, que do Fit Dance o significado é fragmento. Então é como se fosse uma dança fragmentada, porque ele não é exatamente uma técnica de dança, como dança de rua, que você chega lá, você passa uma técnica, vai lá e dança, você junta uma técnica na outra e você monta uma coreografia. Né? Fit Dance não, Fit Dance ele é uma dança fragmentada. Você chega, tem suas coreografias de níveis médio, intermediário e avançado, certo? Então, assim... E tem também vários estilos musicais, né? Tem o swag, tem só que isso daí já é um outro kids. estilo da área da Fit Dance. Porque numa aula de Fit Dance Classic, que é o que eu dou, né, tem esses níveis, baixo, médio, intermediário e avançado, certo? Esse nível nós vamos mudando, na mesma aula tem todos esses níveis. Não é uma aula só de nível médio, uma aula só de avançado. Achei que seria, porque na dança mesmo, na dança mesmo, parece que eu estou dizendo que fitness não é dança. Não tô. Nos estilos que eu pratico, realmente tem diferença. A turma é só iniciante, só intermediária, só intermediário 2, avançado 1, avançado 2 e assim vai seguindo. Né? A Fit Dance não tem disso. Porque assim, se você quiser uma Fit Dance mais avançado, aí já vem na área do swag, já não é mais o Classic. Porque o Classic ele tem a faixa etária a partir de 14 anos, de 14 anos para cima. Abaixo dos 14 anos tem um Fit Dance Teens. E abaixo dos 8 anos tem o Fit Dance Kids. Sim. Então tem essa diferença entre um e o outro. E dentro da área do Fit Dance Swag, tem o Fit Dance Duo, que já é A2, né? Não sabia, né? Não tinha ouvido falar desse. Tem um Duo. Para você poder dar aula de Duo, você tem que fazer o Fit Dance Swag. O curso do Fit Dance Swag. Aí você, ele se baseia em dança de salão, assim, tipo forró, essas coisas? Não. Assim, não é bem uma técnica específica. Ele pega a mistura de tudo e coloca em uma coisa só. Entendi. Entendeu? É basicamente isso. Então, na Fit Dance é basicamente isso. Então, assim, são de 30 minutos a 1 hora de aula e é o professor ali na frente ali o tempo todo, né? Arrochando. Você não tem pausa, porque o intuito é ser uma aula dinâmica, do começo ao fim, sem pausa. Até para poder ensinar coreografia, existe uma técnica que você utiliza uma base de música e você ensina a coreografia em cima dessa base. Mas não necessariamente você tem que fazer só isso. Você pode parar e ensinar. Só que quanto menos você parar, melhor. Tanto que lá no curso mesmo eles falam, pega 30 segundos a 1 minuto ali da aula para você poder ensinar. Você pega as partes mais desafiadoras, porque não existe coreografia difícil na Fit Dance, são coreografias desafiadoras. Né? Porque aí você enfeita daqui, tira dali, joga para lá. Então pega até aproveitando, vou fazer uma pergunta. Porque Fit Dance, querendo ou não, é uma grande empresa, né? Se tornou uma empresa. Você tem que fazer curso pela Fit Dance, ser licenciado pela Fit Dance. Sim. O certo é você só falar que é instrutor Fit Dance se você tem esse licenciamento. Isso, exatamente. E esse licenciamento é pago mensalmente. Se você parar de pagar, você não é mais credenciado. Você tem um prazo, acho que uns 3 meses. Você pode ficar 3 meses sem pagar. Parou de pagar, você não é mais credenciado. Então, você não pode mais utilizar a marca. Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito. Tem muitos instrutores que dão aula de Fit Dance, mas não é credenciado. E isso acaba revoltando muitos instrutores. Porque, assim, eu pago minha licença, eu tenho uma turma aqui, outra turma ali. Fulano de tal não paga a licença, tem várias turmas, ganha bem.
Tudo bem, está levando a marca, porém ele não pode estar levando a marca. Não estou falando que a aula desse professor é ruim, porque ele não usa a marca. Só o que é certo é certo, o que é errado é errado. Ele exatamente. A mesma coisa que, infelizmente, acontece na Zumba, que eu iria até chegar na área da Zumba. Que o que você falou sobre pegar passos de funcional, né, passos de atividade física e transformar em dança, isso já vem da Zumba. E a Zumba também é a mesma coisa. É uma empresa, fornece curso, você faz o curso e tem que pagar a licença para você poder ser apto para poder estar utilizando a marca. Eu dou aula de Zumba, eu sou instrutor Zumba, você pode entrar no site da Zumba. Eu não sou, tá? Tô só dando um exemplo. Você entra lá no site da Zumba, tem meu nome lá. Fitness é a mesma coisa. Entra no site da Fitness, encontra um professor próximo, você coloca o nome do professor, você encontra lá os dados desse professor. Outra pergunta. Fitdance, uma empresa. Sim. Ela é uma marca ali registrada e tudo. Você paga. Você acha que como empresa, ela te dá o apoio e a sustentação ideal como empresa? Cara, ou ela te deixa colocar... assim? Ele tá querendo porque assim, eu não sei como é que que a Fitdance consegue lidar com todos os professores e dar apoio. Por exemplo, se você se machucar, tem algum apoio da Fitdance, já que você paga uma mensalidade? Se você se machucar, ali é a questão dos instrutores amigos que podem estar te auxiliando. Mas da empresa não. O que eles fazem? Você paga essa licença, então eles têm os level ups semanais para poder estar level up, né? Subir o nível, para poder te ajudar como profissional, que são os treinamentos dos professores. Toda semana tem. Então, assim, todo estado, e até mesmo fora do país, né, que Fitness também já está fora do país, todo estado tem o seu instrutor líder. É instrutor líder, amor? Você está me chamando de amor? Não, meu amor líder também é instrutora Fitness. Achei que era eu. Tem alguém à frente em cada estado para poder estar tomando de conta dos instrutores desse estado. Então, nós temos os instrutores que fornecem os level ups semanais, tem os eventos da Fitdance também oficial, que é a própria gestão Fitdance Brasília que fornece, que inclusive o último foi no... Só acho que a câmera não está em você. Mas então é como se fossem essas empresas de prestação que nem Uber, aquela de lanches, como é que é? iFood. Você não tem um vínculo trabalhista com ela, você simplesmente paga para poder usar o nome, né? Isso, exatamente. Você paga para poder usar o nome. E ter acesso às aulas. Eles já te dão as aulas, você pode ter acesso, porque você não monta, né? Não. É assim, a Fitdance ele tem um formato de aula. Ele tem a base da aula. E você tem que utilizar essa base na sua aula. Por exemplo, uma aula de 50 minutos, que normalmente começa com aquecimento, tem um aumento gradativo de pico emocional. Primeiro pico de link emocional, depois tem um intervalo ativo, segundo pico emocional e volta à calma. Essa é uma estrutura de uma aula Fitdance. Toda aula Fitdance tem que ter isso. Obrigatoriamente tem que ter isso. Se você pular uma coisa ou não fizer, já não é mais uma aula Fitdance. Você está utilizando as coreografias da Fitdance para poder dar uma aula. Não estou falando que uma aula é ruim se não tiver isso. Para de se defender. Você, como professor de educação física, você começou a cursar educação física? Eu comecei a cursar agora. Isso. Começou a cursar educação física. Você acha que essa estrutura de aula é funcional, é boa? Sim, é boa. Muito boa. Agora finge que você está num podcast e está sendo entrevistado. Sim. Se você pudesse dizer qualquer coisa, o que você elogiaria na Fitdance e o que você criticaria na estrutura de aula ou de empresa da Fitdance? Bom, esse lance de ter unidades coreográficas, porque o que acontece? A unidade coreográfica é o quê? Eu estou aqui, dou minha aula aqui. Certo. Se eu for lá para o Chile e dar aula de Fitdance, porque lá no Chile também tem Fitdance, e eu passar as coreografias que eu passo aqui, lá a coreografia é a mesma coisa. Então, isso daí é uma unidade coreográfica. Isso daqui é muito bom, porque se eu não puder dar aula e eu for chamar um instrutor para poder dar aula no meu lugar, a coreografia é a mesma. Na época do Lamberóbica, bem antigo, né? Nossa. Aerobahia. Eu quero saber se alguém que assistiu... Alguém era nascido. Manda recado se alguém lembra o que é lamberóbica. Lamberóbica. Mas, enfim, nessa época já era um pouco mais complicado, porque cada professor montava a sua coreografia. Então, o que entra no meu caso. Tipo, eu monto a coreografia, se alguém for me substituir, ou eu tenho que passar para ele um vídeo, alguma coisa, ou ele cria algo. Mas, assim, no seu caso também é um pouco... É melhor
assim, não é melhor, né? É diferente porque talvez a música não é a mesma. Porque ele pode pegar umas músicas que você não passa. O bom da nossa área no quesito é a liberdade, porque Sim. o aluno vai estar conhecendo uma outra dinâmica, vai estar conhecendo uma outra didática, um outro estilo que o outro professor pode estar trazendo para ele. E é um dia diferente, não é todo dia. Então, para ele fica mais fluido, fica mais divertido até. Sim. Mas concordo com o seu também, fica mais fácil de se lidar. E alguma coisa em que você pudesse encontrar os donos da Fit Dance e falar, parceiro, isso aqui é ruim para os instrutores. O que é ruim para os instrutores é o que eu acabei de mencionar. Muitos instrutores que não pagam mais a licença ainda continuam utilizando a marca, colocando a marca para frente, sendo que quem está pagando a licença não tem as mesmas oportunidades. Então, eu acredito que a Fit Dance, não só Brasília, como geral, deveria verificar as academias que dão aula de Fit Dance com instrutores que não são licenciados e dar um prazo, seu instrutor não é licenciado, vamos fazer o seguinte, vamos dar tanto tempo para ele se licenciar, porque hoje em dia tem um curso online, você fez o curso online, você já está licenciado, entendeu? Se licencia para poder dar continuidade com as aulas de Fit Dance aqui. Ou muda o nome na sua tabela. As duas opções. Se você não fizer isso, infelizmente vamos ter que recorrer judicialmente, porque você não pode estar utilizando nossa marca. Mas fiscalização em cima dessas fiscalização, pessoas. Porque o que acontece? Dá para fiscalizar, porque nós sabemos quem não é licenciado e quem está dando aula. Se nós, que somos instrutores, sabemos, imagine a gestão que tem acesso ali, o contato direto. Eles têm contato. Aí você não acha que eles estão fazendo isso? Eles estão trocando a fiscalização pela expansão do nome? Aí eles fecham os olhos? Demais.